Então vamos falar um pouquinho agora de cada uma dessas ODSs, né? Do que cada uma delas fala e como isso pode se relacionar com o seu projeto. Então a primeira ODS é a erradicação da pobreza. Esse simbolinho que está aqui. Erradicação da pobreza. Então o que essa meta diz? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. É uma meta bem ousada. Só que a ONU considera, quando fala de pobreza, dois tipos de pobreza, né? Tem a pobreza e tem a pobreza extrema. Então aqui essa ODS, ela fala mais da pobreza extrema. A ONU considera pobreza pessoas que vivem com menos de $8 por dia. Essas pessoas estão na linha da pobreza. Se você fizer uma conta rápida, $8 por dia vai dar mais ou menos aí R$45 por dia. Vezes 30 dias, você tem aí um valor de R$1.350 por mês para você viver. Se você ganha menos que isso, você está fadado à pobreza. E olha só que coincidência, o salário mínimo no Brasil não chega nem a esse valor. O salário mínimo no Brasil é R$1.100. Ou seja, o nosso salário mínimo não é mínimo, né? Ele não dá um mínimo de dignidade para as pessoas. Ele não dá uma condição mínima da pessoa se alimentar, se vestir, ter higiene e ter um teto. Então, com R$1.100 não se consegue isso no Brasil. E as pessoas são pobres, estão fadadas à pobreza. Então, nosso salário mínimo não é aquele mínimo necessário para as pessoas viverem. E aí a gente tem a pobreza extrema, que essa é muito crítica. Alguns dados, eu pesquisei algumas coisas, mas não cheguei a um número muito exato, mas é em torno de 800 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema. Pobreza extrema, a ONU considera quem vive com menos de $1,9 por dia. Então, fazendo uma conta aqui, seria mais ou menos R$10 por dia. Quando eu falo R$10 por dia, não é R$10, com R$10 eu, sei lá, gasto 2 no café, 5 conto, né, como um salgado no almoço, e com mais 5 conto um dogão no jantar, e beleza, eu sobrevivo. Não. Nesses R$10 está incluso o custo de aluguel, de moradia, de vestimenta, de saúde. Não é R$10 para ela comer, é R$10 para tudo, né? Educação, transporte. Então, quem tem 10 ou menos reais para viver por dia está nessa linha da extrema pobreza. E são 800 milhões de pessoas que vivem no mundo nessa pobreza extrema. E para, né, não ser muito otimista também com relação a isso, essa é uma meta que é muito difícil de atingir, porque ela diz que tem que se caminhar, né, ano a ano em direção à redução desse número de pessoas na extrema pobreza. Só que agora em outubro de 2020 saiu uma notícia, né, da ONU dizendo que a extrema pobreza global deverá aumentar pela primeira vez em mais de 2 décadas. Além disso, até 2021, a Covid-19 e a recessão global, né, que vai advir dessa pandemia, né, como resultado disso, podem fazer com que até 150 milhões de pessoas caiam na pobreza extrema. Ou seja, além da gente já ter essas 800 milhões, as chances são que nesse ano a gente tenha mais gente entrando aí para pobreza extrema. Então a gente vai ter quase 1 bilhão de pessoas vivendo na pobreza extrema. Nós somos um planetinha com 7 bilhões. Como é que pode 1 bilhão viver na pobreza extrema? Às vezes a gente tem aquela fominha, né, antes do almoço, e já é um incômodo, já dói, você já não consegue fazer nada, não consegue pensar, e preciso comer, preciso almoçar. E aí você vai, almoça, resolve, fica mais calmo. Agora imagina você viver 24 horas com essa dor. 24 horas com esse buraco no estômago. É muito difícil, né, você viver, porque você só sobrevive, né? Então é muito difícil a pessoa ter alguma iniciativa, alguma vontade, sendo que ela tem fome. É complicado, é uma situação muito complicada. Mas enfim, vamos caminhando aqui para eu não me deter muito em cada assunto, porque do jeito que eu fico indignada, eu posso ficar falando horas sobre cada objetivo aqui, debatendo com vocês, enfim. A gente pode conversar sempre mais sobre todos os assuntos, qualquer hora. É só a gente combinar, vocês falam aqui e a gente marca. Eu adoro debater para os rumos da humanidade, enfim, como a gente fazer, para onde ir, como a gente se ajuda e tudo mais.